aqui temos a oportunidade de fazer as nossas reflexões, de fazermos as nossas análises. E às vezes pensamos que tudo o que vem da espiritualidade vem no mesmo sentido, e que às vezes já não é tão interessante, porque poucas novidades se somam ao conhecimento que já obtivemos dentro da cultura terrena. Mas temos que pensar também que nós evoluímos pouco para podermos desprezar informações que não são tão importantes. Que a nossa evolução e nosso estágio mental, o nosso estágio espiritual, não é suficientemente bom para que possamos, às vezes, desprezar informações que nos elevam os sentimentos. Por mais simples que sejam as informações colocadas, elas conseguem, em primeiro instante, elevar as suas emoções, o seu corpo emocional, elevar os seus sentimentos, elevar os seus pensamentos. Já é uma vitória, já é um alcance grandioso que se faz quando se consegue proporcionar a um ou outro um estágio de elevação vibratória. Porque o estágio de elevação vibratória te conecta a energias mais superiores que alimentam o teu espírito. Então você fortalece o seu ser espiritual e assim você erra menos. E às vezes você pensa, mas no meu corpo físico eu não senti nenhum impacto para que eu pudesse identificar. Avalie pelo teu espírito, pela tua consciência, porque você está dentro de um campo energético da espiritualidade maior, onde as suas necessidades espirituais são trabalhadas. Mas vamos fazer uma análise do todo, vamos compreender o que nos foi colocado como informação e qual o estágio que estamos dentro do campo evolutivo dos nossos espíritos. Vejam, Deus Pai Todo-Poderoso, em sua hierarquia, nas dimensões espirituais, nos universos espirituais, separou várias escalas de povos e de espíritos. E assim, espalhados em vários grupos, povos caminham para a sua evolução. Uns com maior seriedade, outros com menores, outros em estágios intermediários, mas todos buscam as suas evoluções. E nessa hierarquia, é desejo de Deus Pai Todo-Poderoso que todos os povos se evoluíssem, porque quando se evolui para a luz, se evolui para uma consciência mais elevada. E aí, os planos dimensionais se tornam mais fortalecidos dentro de um campo energético mais intenso, porque os seres que o compõem são seres fortalecidos pela luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí se trabalha então a evolução de todos os espíritos em todas as dimensões. E vai se descendo as escalas, até chegar nas dimensões menores. E desce mais ainda até chegar nas dimensões onde os espíritos precisam passar por reencarnações. Os espíritos precisam passar por corpos físicos para filtrar suas energias negativas, seus miasmas dentro do seu corpo, dentro da sua consciência. Então vêm-se as escalas mais baixas. E nas escalas mais baixas a dificuldade de se ensinar é mais difícil, porque ensinar para quem dá valor ao ensinamento é uma coisa, dar valor a quem despreza os ensinamentos é outra, é mais difícil. Você ensina, o ser despreza o ensinamento que lhe foi dado. Então vem-se o que a espiritualidade coloca como métodos de aprendizado, métodos de ensinamento. E dentro desses métodos está o que se chama Era da Dor. O que é a Era da Dor? É uma fase que já vai para milênios, em que a espiritualidade passa, em que você faz o mal, você sofre um mal igual. Você tratou mal o seu corpo, você vem com deficiências físicas. Você causou mal ao corpo de alguém, você vem com deficiência física para sentir a dor que o outro sentiu. E assim são vários recursos dentro da lei de causa e efeito, onde você faz o bem, você recebe o bem, você faz o mal, você recebe o mal. E assim se ensina na Era da Dor, porque os espíritos menos evoluídos, com dificuldade de compreender o ensinamento mais nobre, precisam da dor para aprender. E quanto menos evoluídos, mais dores lhes são colocadas, mais dificuldades. Pessoas que precisam viver na dificuldade
para conhecer seus limites. Pessoas que precisam ter dificuldade para ter as coisas, porque se der liberdade, o erro vai estar bem próximo. E assim a espiritualidade vai trabalhando dentro dos métodos de ensinamento. Chega a um ponto que a própria espiritualidade diz: os espíritos estão ficando velhos dentro da terra. Reencarna, desencarna, reencarna, e não evolui. Está na hora de fazermos a separação. E Jesus já havia dito no Evangelho que haveria separação entre o trigo e o joio. Então vamos separar consciências elevadas de consciências inferiores. Porque as consciências inferiores cria-se uma plataforma vibratória baixa e torna-se um planeta que não se evolui, porque sempre há consciências inferiores para reduzir o nível vibratório mental de todo o sistema. Precisamos elevar esse nível. E aí é que vem sim as datas limites colocadas pela espiritualidade, que são planos de execução dos projetos espirituais. E assim se executa o projeto espiritual de elevação dos espíritos da terra, que foi feito em alta escala. Espíritos sofredores desencarnados que viviam em todas as partes, em um trabalho intenso da espiritualidade maior, foram recolhidos para outras moradas espirituais, para outros planetas, outras dimensões, e assim fez-se uma classificação em um nível muito acelerado. Ainda há espíritos desencarnados, porém num grau de negatividade menor. Esses espíritos vagueiam por todas as partes. Ainda não encontraram o equilíbrio das suas consciências para saírem das dimensões baixas. E o que ocorre? A espiritualidade, então, intensifica o nível de energia terrena, intensificando o nível de energias de uma consciência mais alta para que haja o despertar. E se percebe que na Terra há um despertar de uma sensibilidade melhor para a evolução. As pessoas são mais solidárias do que antes. São melhores de se tratar do que antes. Isso é uma evolução de todo o sistema. Porém, temos que compreender quem são os culpados. A espiritualidade nos diz: vocês são um povo de Deus. Todos somos povo de Deus. Todos temos que evoluir. As necessidades são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. As deficiências de compreensão são as mesmas. Então não existe um culpado. O culpado é todo o sistema. São todas as consciências que devem se buscar um grau maior de evolução. Então, olhem, Deus Pai Todo-Poderoso, com seus mestres superiores que comandam os sistemas espirituais e que comandam também o sistema terreno, tem os seus planos de ação. Há dificuldades nos planos espirituais? Há. Os mentores vivem em um plano melhor, porém há as dificuldades, porque existem outros mundos inferiores em constante pressão. E essa constante pressão negativa influencia mentes negativas. E aí vem sim batalhas espirituais, como foi dito pela Carla, para que se afaste aqueles que querem conectar-se ao campo mental daqueles de consciências baixas. Então há dificuldade, há luta de mentores para que a paz seja garantida. E vem sim então a preocupação, que é a parte agora de evolução dos espíritos. Há sim um aspecto positivo, mas há um aspecto ainda a se pensar, porque ainda há uma cultura terrena que se prende às consciências nos níveis baixos. É quando a espiritualidade fala, as consciências evoluem, mas ainda falta um pouco mais de consideração com os valores de Deus. Ainda existe muito o deixar para depois. Existe muito ainda a não se importar, achando que viver como se está fazendo na Terra, ao acaso, já é o suficiente. E quando se pergunta a alguém se ele está evoluindo, ele se considera sim, porque não faço mal a alguém. Olhe, o fazer mal é de fato uma situação negativa. O deixar de fazer o bem, o deixar de se preocupar também é tão negativo quanto fazer o mal, porque te estaciona em um nível de consciência
onde não deixa você adiantar. Então falta-se o compromisso. O compromisso com os valores de Deus Pai Todo-Poderoso. O compromisso com o seu lado espiritual, o compromisso com o seu espírito. Bom, vem então os trabalhos da espiritualidade para a elevação das consciências de todo o sistema. E vem a orientação. Mudança de plano de consciência, mudança de estágio de consciência. A consciência física, ela se agrega aos valores que estão na Terra. E você então entende que fazer tudo aquilo que está no cotidiano terreno, que está na cultura terrena, já é o suficiente, porque todos estão assim. Meu irmão, é a dificuldade da espiritualidade maior, a acomodação mental que se tem dentro dessa posição. Há necessidade sim de se preocupar com a existência de um mundo superior que está sobre as nossas cabeças. Aí vem, de fato, a preocupação dos mentores com a consciência estacionada que se coloca na humanidade. Então, o que se precisa para fazer a humanidade despertar para os valores que se tem? Precisa-se da dor? Precisa-se da dificuldade? Ou precisa-se de um fenômeno espiritual para que, através da cultura da devoção, as pessoas busquem admirar o que vem do alto? Então, a atenção precisa ser chamada. E aí vem os projetos de Deus Pai Todo-Poderoso, que devemos então esperar para que possamos compreender qual foi a decisão dos grandes mestres superiores. Mas importante compreendermos é não perder tempo. E não perder tempo e não construir para nós mesmos ilusões. Porque, lembrem-se, é desejo do seu mentor que você evolua. É desejo do seu mentor que você não tenha que passar por dores, por limitações. Mas a sua natureza espiritual, que ele conhece de outras vidas, de outras reencarnações, diz a ele: não solte muito a liberdade, porque vai se perder. Porque tem pessoas que não podem ter liberdade. Então aí vem o seu mentor trabalhando dentro do seu limite, mas o desejo de todos é que você fosse feliz o tempo todo. Então, digo a vocês, quando há dificuldades, se perguntem: o que eu preciso mudar na minha natureza? O que tem que ser mudado na minha consciência para que eu não precise passar por uma lição tão rigorosa? O que eu preciso mudar na minha consciência para que os meus limites de liberdade sejam aumentados? Então a gente pensa, porque o seu mentor prefere você chorando pela dor física do que chorando pela dor espiritual. A dor física é temporária, a dor espiritual é eterna. Então ele não quer se perder, não quer te perder. É importante você se preocupar em compreender e ajudar o seu mentor. Mas o que você compreende como bondade? Mansidão não é bondade. Compreendam isso. O que a espiritualidade precisa é da honestidade de você com seu espírito. Fazer o que é certo. Não se apegar. Meu irmão, vamos compreender que estamos de passagem pela terra e que as coisas que estão não são nossas, são passageiras. E quando partirmos vão ficar. Que temos que construir dentro de nós um ser novo a cada dia. Se quisermos ter uma boa partida e uma boa chegada nos planos espirituais. Temos que pensar no que é útil de fato. E não se apegar, não se procurar culpados, não procurar motivos para se ligar ao que é negativo. Lembrando sempre, você tem um mentor espiritual. Existe uma hierarquia espiritual que comanda toda a Terra. Não existe um ser na Terra que não é assistido espiritualmente. E que você está numa escola de educação. E que você está dentro dessa escola e tem que aprender. E que a dor é necessária para te despertar. E pensemos no trabalho dos nossos mentores, no objetivo que eles têm, para que possamos compreender quais as lições que vêm do alto. E graças a Deus. Meus irmãos, a consciência nossa vai se elevando à medida que desejamos
mudar para melhor. A nossa consciência vai se elevando quando compreendemos que aquele que está no nosso meio também faz parte do povo de Deus. E que nós somos um povo todo evoluindo. E que nós temos que colaborar para que o outro evolua. Nós não temos que pensar nós primeiro, depois o outro. Porque enquanto existir essa gota de energia dentro de nós, mesmo que você pense que ela não exista, o seu mentor vai enxergá-la. E vai ver que se der corda, se alimentar você um pouquinho, se der liberdade, aquela gota de egoísmo que está dentro de você vai aflorar. E a batalha que você lutou durante vários anos para sufocar essa energia vai se tornar perdida. Então pense bem naquilo que Ele ha colocado. E agradeça a Deus pelas dores e as dificuldades que passam pela sua vida, porque são as dores necessárias de um aprendizado. Lembrando sempre, é melhor a dor física do que a dor espiritual. Graças a Deus. E assim agradeço a vocês por terem me escutado.